Pare de se distrair. Você já ouviu 1000 conselhos, assistiu centenas de vídeos, leu dezenas de frases bonitas. Mas agora é diferente. Agora é sobre fazer uma escolha real, voltar a focar em você. Você já percebeu quanto tempo passa tentando resolver a vida dos outros? Tentando entender os problemas do mundo, tentando agradar, tentando se encaixar, e no fim, quem cuida de você? Você virou especialista em dar conta de tudo, em aguentar calado, em ser forte, mas deixou de lado o mais importante, sua direção, seu eixo, sua verdade. Hoje, você vai ouvir verdades simples, mas profundas, sem fórmulas mágicas, sem promessas vazias, apenas a sabedoria atemporal do estoicismo, para te lembrar que o controle da sua vida começa por um gesto, se colocar em primeiro lugar. E antes de irmos mais longe, eu quero te convidar a fazer um movimento. Nos comentários, escreva agora: hoje eu escolho me concentrar em mim. Não é apenas uma frase, é uma decisão, uma afirmação de poder, porque quando você escreve, você declara. E quando declara, você se posiciona. E quando se posiciona, a vida começa a se organizar ao seu redor. Escreve. Não deixa para depois. Isso é por você. É do seu interesse. Essa frase pode ser o primeiro passo para mudar a sua trajetória. Não subestime o impacto de um pequeno compromisso com você mesmo. E já aproveito para te agradecer, de coração, por estar aqui, por ouvir, por buscar crescer. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas escolheu estar aqui, se nutrindo de algo que vai além do conteúdo. Aqui, a gente compartilha consciência, clareza, postura. Aqui, você volta a ser o protagonista da sua própria história. Então, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho e continua essa caminhada com a gente. Você vai encontrar conteúdos que não te distraem, mas que te fortalecem. Conteúdos que te desafiam a crescer, a pensar, a agir de forma diferente. E lembra disso. Quando você muda o foco, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Quando você se concentra em si, você para de mendigar a atenção do mundo. E quando você se fortalece por dentro, ninguém lá fora tem poder sobre você. Agora sim, vamos entrar fundo no que realmente importa. Seja bem-vindo de volta ao centro da sua vida, porque é exatamente aí que a verdadeira mudança começa. 1. Ninguém vai fazer isso por você. Você já se pegou esperando que alguém percebesse seu esforço? Talvez no trabalho. Você dá o seu melhor, chega cedo, entrega resultados, mas ninguém reconhece, ninguém te agradece. Talvez em casa. Você cuida de tudo, se desdobra, faz o que pode, mas parece que nunca é suficiente. Ou então, na vida em geral, você espera que alguém te motive, que te estenda a mão, que te diga, vai dar certo. Mas aqui vai uma verdade simples, direta e talvez desconfortável. Ninguém vai fazer isso por você. Não porque o mundo é cruel, mas porque a responsabilidade por sua vida é sua. E quanto antes você entender isso, mais cedo você para de sofrer. A filosofia estoica nos ensina justamente isso. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a vida de cada um é aquilo que seus pensamentos constroem. Ou seja, não é o que os outros fazem por você, é o que você faz com o que você pensa. O estoico não espera, ele age, ele não se vitimiza, ele assume o controle do que está ao seu alcance. Mesmo que o mundo esteja caótico, ele volta para si e pergunta: o que depende de mim? O que eu posso fazer agora? Na vida prática, isso aparece o tempo todo. Tem gente que passa anos reclamando do emprego, mas nunca atualiza o currículo, nunca aprende uma nova habilidade, nunca busca outras oportunidades. Tem gente que se sente infeliz no relacionamento, mas não comunica o que sente, não impõe limites, não se afasta de quem só suga e nunca soma.
Tem gente que diz que quer mudar, mas passa os dias no celular, assistindo a vida dos outros, esperando se sentir motivado. Só que motivação não vem do nada, ela vem da ação. Ela nasce quando você para de esperar e começa a se mover. Vamos ser sinceros? A maioria das pessoas vive esperando algo, esperando que os pais entendam, que o chefe valorize, que o parceiro mude, que o governo resolva, que um milagre aconteça. E enquanto isso, a vida passa, os anos passam, e quando olham para trás, percebem que passaram boa parte do tempo acumulando frustração, porque depositaram suas esperanças nos outros. Mas o estoicismo diz: você só controla o que você faz com o que acontece. O resto é ilusão. Vamos trazer isso para o dia a dia. Você acorda, está cansado, tem 1000 tarefas. Você pode esperar que alguém te anime, ou pode levantar, organizar o que é prioridade e dar um passo. Você tem dívidas, dificuldades, problemas reais. Você pode esperar uma solução externa, ou pode respirar fundo, olhar com frieza para a situação, cortar excessos, mudar sua postura, pedir ajuda de forma prática, sem drama, sem desespero, com clareza. Você está num ambiente que te afeta mentalmente. Você pode esperar que os outros melhorem, ou pode ajustar sua rotina, mudar seus hábitos, buscar novos espaços. É sempre assim. Quem espera, se desgasta. Quem assume, cresce. Epicteto, um dos pilares do estoicismo, foi um escravo. Ele não tinha liberdade, não tinha posses, não tinha direitos. Mas tinha algo que ninguém podia tirar dele: o domínio de si. Ele dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos sobre eles. Se ele, naquela condição extrema, entendeu isso, o que nos impede hoje, com infinitamente mais recursos, de fazer o mesmo? A verdade é que esperar te enfraquece. Esperar te coloca na posição de vítima, e ninguém cresce se sentindo vítima do mundo. Quando você decide parar de esperar, você começa a recuperar seu poder. Você percebe que ninguém vai te motivar, te empurrar, te salvar. Porque quem mais pode e deve fazer isso é você. Veja, isso não significa se fechar para o mundo. Não significa viver sozinho, sem ajuda, sem apoio. Significa entender que a mudança real não vem de fora. Ela começa com uma decisão interna, a de assumir a direção da sua própria vida. Quando você faz isso, algo muda. Você para de culpar os outros. Você para de implorar reconhecimento. Você para de buscar aprovação. Você simplesmente faz o que precisa ser feito, com constância, com foco, com firmeza. E no silêncio do tempo, os resultados aparecem. Então, se você está esperando alguém vir te salvar, se você está esperando uma situação ideal para começar, se você está esperando um sinal do universo, esse é o sinal. Esse vídeo, essas palavras, esse momento. Porque ninguém vai fazer isso por você. Mas você pode. Você deve. O mundo não precisa que você espere. O mundo precisa que você assuma. E isso começa agora. E talvez uma das formas mais perigosas de não se concentrar em você é quando você começa a se anular, só para ser aceito. Na próxima parte, vamos falar sobre isso. Sobre como parar de negociar seus valores para agradar quem não tem nem ideia de quem você é. 2. Pare de negociar seus princípios para ser aceito. Você já sentiu que estava se moldando demais, só para ser aceito? Dizendo sim quando queria dizer não, ficando onde não queria estar, rindo de piadas que não tinham graça, engolindo desconfortos, fingindo que estava tudo bem, só para manter a paz, só para não decepcionar, só para não perder alguém. Se sim, você não está sozinho, mas precisa entender algo essencial. Quem vive se adaptando o tempo todo, acaba se perdendo. No estoicismo,
Um dos pilares mais importantes é a autenticidade baseada em princípios. Epicteto dizia: se você quiser progredir, esteja preparado para ser ridicularizado, odiado e ignorado, mas seja firme nos seus valores. O estoico não se adapta ao mundo para ser amado. Ele se alinha a si mesmo e o mundo responde com respeito ou com rejeição. Mas ele segue firme, porque sua força não depende da aceitação externa. Na vida moderna, isso aparece o tempo todo. No ambiente de trabalho, por exemplo. Quantas pessoas aceitam participar de conversas vazias, se envolvem em fofocas, riem com colegas que desprezam silenciosamente, tudo para não parecer estranho, não ser excluído? Quantas mulheres e homens permanecem em relacionamentos que anulam sua identidade, tolerando desrespeitos, ausências, desprezo emocional, só porque têm medo de ficar sozinhos? Medo do vazio, medo do julgamento, medo de encarar a própria companhia. Quantas vezes você já se vestiu, se comportou, se calou ou se posicionou apenas para não desagradar? A questão aqui é simples. Até onde você está disposto a se negar, só para ser aceito? O problema é que cada pequena vez que você nega seus valores, você vai se fragmentando por dentro. Você perde a força de quem sabe quem é. E isso cobra um preço. Você pode até conseguir a aceitação dos outros, mas perde o respeito de si mesmo. E o respeito próprio, uma vez perdido, não se recupera com elogios nem com curtidas, só com coerência. O estoico vive com base em princípios. Ele define o que é certo, o que é justo, o que é íntegro e age de acordo, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, mesmo que o mundo ao redor diga o contrário. Ele entende que viver segundo seus valores não é arrogância, é liberdade. Vamos a um exemplo? Imagine uma pessoa que aceita qualquer tipo de relacionamento. Ela entra em histórias rasas, tolera traições, silencia suas necessidades, tudo para não ficar sozinha. Ela acredita que ser amada, mesmo mal, é melhor do que não ser amada. Mas com o tempo, ela vai perdendo o brilho, vai se esquecendo de quem é, vai se acostumando com pouco. E o pior, começa a acreditar que é isso que merece. O estoico, diante dessa situação, tomaria outro caminho. Ele escolheria a solidão com dignidade, em vez da companhia com humilhação. Porque estar com alguém não vale o preço de perder a si mesmo. E isso vale para amizades, trabalhos, grupos sociais, redes sociais. Quantas pessoas dizem o que agrada, postam o que é popular, imitam o que dá certo, mas quando estão sozinhas, sentem um vazio estranho, porque sabem que estão longe da própria verdade. O estoico não vive para ser popular, ele vive para ser inteiro, e isso exige coragem. Você quer se destacar? Seja coerente, seja raro, seja você, mesmo que isso signifique caminhar mais devagar, mesmo que nem todos entendam, porque a paz de estar alinhado com quem você é vale mais do que qualquer aprovação barulhenta. E aqui vai um lembrete que pode doer, mas também pode te libertar. Se você precisa se desrespeitar para ser aceito, então você já está sendo rejeitado por você mesmo. E isso é mais grave do que qualquer rejeição externa. Então, a partir de hoje, não negocie seus valores por aplausos. Não se dobre para caber onde sua alma não entra. Não perca sua identidade para manter conexões frágeis. Você não precisa ser aceito por todos. Você só precisa se olhar no espelho e sentir orgulho da pessoa que está ali, mesmo que esteja em silêncio, mesmo que caminhe sozinho, porque quem se respeita acaba sendo respeitado, mesmo que demore, mesmo que incomode. 3. Recupere sua autonomia mental. Você já sentiu que está cansado, mesmo sem ter feito nada realmente importante no dia? Você acorda, pega o celular, vê as mensagens, abre o Instagram
Passa pelo TikTok, assiste um vídeo no YouTube, depois outro, depois mais um. Quando percebe, já é hora do almoço e sua cabeça está cheia. Mas cheia de quê? De imagens aleatórias, de comparações, de problemas que nem são seus, de opiniões que não pediu, de conteúdos que não constroem nada, só drenam. Você termina o dia exausto, mas não porque produziu, cresceu ou evoluiu. Está exausto porque sua mente foi sequestrada. Sequestrada por notificações, por estímulos, por excesso de informação inútil. E o pior, você nem percebe que está vivendo assim há anos. A verdade é que pensamentos negativos, repetitivos, ansiosos não surgem do nada. Eles são o reflexo de uma mente sem foco, uma mente que perdeu o comando. E o estoicismo fala exatamente sobre isso. Epicteto dizia: você se torna aquilo em que concentra sua atenção. Ou seja, se você passa o dia focado no que te irrita, no que te falta, no que os outros pensam, não tem como ter paz, não tem como ter direção. Sua mente vai ser como uma casa sem dono, onde qualquer um entra, faz bagunça, deixa sujeira e vai embora. O estoico, ao contrário, treina a mente para servir à ação, não à confusão. Ele sabe que o pensamento deve ser uma ferramenta, não um tirano. Ele escolhe no que vai pensar. Ele seleciona o que consome. Ele questiona suas ideias, em vez de ser refém delas. E essa habilidade muda tudo. Vamos a um exemplo real. Pense em alguém que acorda e a primeira coisa que faz é abrir o celular. Vê fotos de gente viajando, ganhando dinheiro, vivendo vidas perfeitas. Depois, entra em grupos com mensagens negativas, discussões políticas, vídeos de tragédia. Essa pessoa ainda nem tomou café, mas sua mente já está sobrecarregada, já está comparando, já está julgando, já está com raiva, ansiedade, culpa ou frustração. E esse estado mental contamina o resto do dia. Agora imagine o contrário. Uma pessoa que acorda e escolhe com o que vai alimentar a mente. Ela não consome por impulso. Ela começa o dia com uma intenção clara. Ela se lembra do que quer construir. Ela entende que seu foco é limitado e, por isso, deve ser protegido. Essa pessoa não tem uma vida perfeita, mas tem autonomia mental. E isso faz dela alguém livre. Você pode até não ter controle sobre tudo o que acontece no seu dia, mas tem controle sobre como vai reagir ao que aparece. E essa reação começa pela forma como você treina sua mente. O estoico não se deixa levar por qualquer pensamento. Ele examina. Ele pergunta: isso me ajuda ou me afunda? Isso me aproxima do que quero ou me distancia? O problema hoje é que as pessoas acham normal viver com a mente ocupada o tempo todo. Elas têm medo do silêncio. Acham que estar sempre pensando em algo é ser produtivo. Mas, na verdade, pensar sem direção é só uma forma disfarçada de se perder. Você quer recuperar sua força? Comece organizando sua mente. Filtre o que entra. Questione o que fica. Elimine o que pesa. Alimente o que constrói. Porque uma mente focada é uma mente que age com clareza. E clareza vale mais que velocidade. O estoico entende que o mundo vai continuar barulhento, mas ele pode escolher o que vai ecoar dentro dele. E essa escolha é sua também. Você pode continuar vivendo à deriva, reagindo a tudo, ou pode recuperar o leme da sua própria consciência. Não se trata de eliminar os pensamentos negativos. Eles virão. Eles fazem parte. Mas você pode decidir não alimentar aquilo que te enfraquece. E isso é autonomia mental. 4. Crie seu próprio padrão de excelência. Você já sentiu que está ficando para trás? Que todo mundo ao seu redor está avançando, conquistando, crescendo, e você parece parado no mesmo lugar? Se sim, eu quero te dizer algo que pode mudar sua forma de enxergar a vida.
Você está se comparando com o padrão errado. Vivemos num mundo onde tudo vira competição. Quem ganha mais, quem tem o corpo mais definido, quem viaja mais, quem recebe mais curtidas. Você abre o celular e em 2 minutos já está se sentindo pequeno, porque alguém tem algo que você ainda não tem, porque alguém parece mais feliz do que você. Mas o estoicismo te convida a inverter esse jogo, a parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Epicteto dizia: se você quiser melhorar, esteja satisfeito em parecer tolo e estúpido em relação ao que o mundo valoriza. Por quê? Porque o verdadeiro crescimento não precisa ser visível. Ele precisa ser verdadeiro. Ele precisa ser seu. O estoico entende que a única comparação que vale é com quem ele foi ontem. E o único padrão que importa é aquele que ele mesmo constrói. Pense nisso. Quantas vezes você já desanimou de seguir um plano, um projeto, um hábito, porque achou que estava muito atrás dos outros? Você queria aprender algo novo, mas viu alguém com mais experiência e desistiu. Queria começar a treinar, mas achou que estava longe demais do ideal e desistiu. Queria crescer, mas se comparou com quem está anos à frente e se sentiu pequeno demais. Mas crescer não é ser melhor que ninguém. Crescer é ser mais forte, mais consciente, mais inteiro do que você era ontem. Vou te dar um exemplo simples. Imagine um homem comum, sem grandes talentos, sem grandes conquistas, sem fama, sem destaque, mas que toma uma decisão: melhorar 1% por dia. Só isso. Nada de mudanças radicais, nada de holofotes, só um progresso discreto, constante, silencioso. Hoje ele estuda 10 minutos a mais. Amanhã ele evita uma distração. Depois de amanhã ele trata alguém melhor. Depois ele corrige um erro antigo. E assim, dia após dia, ele se aproxima da sua melhor versão, sem pressa, sem plateia. Enquanto isso, muitos ao redor continuam correndo atrás de status, de aparência, de resultados rápidos e vivem frustrados. Porque quem vive pela aparência acaba quebrando quando ninguém está olhando. Mas quem vive pela consistência interna cria raízes tão profundas que nada o abala. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser coerente. Você precisa saber onde quer chegar e agir de forma silenciosa, firme e constante para isso. Porque no fim, os aplausos somem, mas o caráter permanece. A paz de viver de acordo com seus princípios não depende de curtidas. O estoico é assim. Ele não se importa com o que os outros pensam da jornada dele, porque ele sabe que a única opinião que importa é a da consciência dele. Ele pergunta todos os dias: eu estou sendo melhor do que ontem? Estou mais alinhado com o que eu acredito? Se a resposta for sim, ele segue, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém elogie, porque ele não vive de reconhecimento, ele vive de verdade. Então, a partir de hoje, crie o seu próprio padrão de excelência. Pare de correr atrás do que impressiona os outros. Comece a construir o que fortalece você. Estabeleça seus critérios. Decida o que é importante e caminhe um passo por vez. Você não precisa competir com ninguém. Você só precisa ser o tipo de pessoa que não trai a si mesma. Porque quem se compara com os outros se distrai. Mas quem se compara com sua própria evolução, cresce com propósito. 5. Aprenda a proteger sua energia. Você já parou para pensar no que realmente consome sua energia? Não estou falando apenas de cansaço físico. Estou falando daquela exaustão silenciosa que chega mesmo quando você não fez esforço algum. Aquela sensação de estar carregado, irritado, drenado, sem saber exatamente por quê. Pois saiba, isso é um sinal de que sua atenção está sendo roubada. E no estoicismo, isso é um ponto fundamental. Sua atenção é seu ativo mais valioso.
Ela é o que você tem de mais poderoso, porque onde está a sua atenção, está a sua vida. A maioria das pessoas hoje vive em um estado de distração crônica. Pulam de notificação em notificação, de conversa em conversa, de drama em drama. Estão sempre ocupadas, sempre correndo, sempre cheias. Mas cheias de quê? De urgências que não são suas, de problemas que não te pertencem, de barulho que não te leva a lugar nenhum. E aí vem a pergunta: o que ou quem está drenando a sua energia? O estoico não se envolve em tudo. Ele seleciona. Ele escolhe suas batalhas. Ele entende que cada vez que se envolve em uma discussão inútil, cada vez que consome conteúdo tóxico, cada vez que tenta resolver a vida dos outros sem ser chamado, ele se enfraquece. Por isso, ele se protege. Isso não é frieza, não é arrogância, é inteligência emocional. É entender que manter a sua energia limpa é o que permite que você construa, pense, crie, decida e siga seu caminho com clareza. Vamos a um exemplo? Pense em alguém que está rodeado de pessoas que vivem reclamando. Todo dia, no trabalho ou em casa, ele escuta que está tudo ruim, que nada funciona, que o mundo está um caos. Essas pessoas não buscam soluções, elas buscam audiência. Essa pessoa tenta ajudar, tenta ouvir, tenta consolar, mas no fim do dia, ela está esgotada. Não produziu, não cresceu, só absorveu o peso dos outros. E talvez, se você está vivendo isso, você precisa ouvir com firmeza. Cortar relações que te drenam não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Não se trata de abandonar todos à sua volta, mas de saber até onde você pode ir sem se abandonar. Isso também vale para ambientes. Você está em lugares que te elevam ou que te afundam. Você está cercado de conversas que te inspiram ou que te intoxicam. Você está investindo seu tempo com pessoas que crescem com você ou com pessoas que te puxam de volta sempre que você tenta avançar. Porque não é só sobre o que você faz, é também sobre com quem você está enquanto faz. O estoico compreende que sua energia não é infinita e que desperdiçá-la com trivialidades é o mesmo que desperdiçar a própria vida. Por isso, ele diz não com mais frequência. Ele se afasta quando percebe que está sendo sugado. Ele silencia quando percebe que não vale a pena argumentar. Ele não se envolve em fofoca, não revida provocações, não entra em guerra com quem só quer atenção, porque ele sabe, quem gasta energia com tudo, não tem força para o que realmente importa. Talvez hoje, o maior sinal de força não seja resistir, mas escolher onde vale a pena investir sua presença. Você quer manter sua energia viva? Então, escolha bem suas conversas. Defina limites claros. Aprenda a se retirar sem precisar se justificar. Fique onde você se sente inteiro e não apenas tolerado. Lembre-se, você não é obrigado a atender todas as chamadas. Você não é obrigado a carregar ninguém nas costas. Você não é obrigado a se esgotar para ser aceito. Você é responsável pela qualidade da sua energia, e isso é sagrado. O estoico sabe que proteger sua energia é proteger sua paz, é proteger sua saúde, é proteger seu futuro. Não é sobre se isolar do mundo, é sobre se conectar com o que realmente vale a pena. Porque quando você está inteiro por dentro, nada de fora tem poder de te desequilibrar. 6. Viva de acordo com o que você acredita. Você já conheceu alguém que fala bonito, mas vive de forma totalmente diferente do que diz? Alguém que fala sobre disciplina, mas não cumpre uma promessa. Que prega respeito, mas age com grosseria. Que compartilha frases de sabedoria nas redes sociais, mas vive de aparência, de impulsos e de conveniências. Pois é, hoje vivemos em um mundo onde muita gente sabe o que é certo, mas poucos vivem de forma alinhada com o que acreditam.
E esse desalinhamento cobra um preço alto: culpa, frustração, ansiedade e um vazio que nem sempre a gente sabe explicar. A filosofia estoica não se interessa por discursos, ela se interessa por postura. Marco Aurélio dizia: pare de discutir sobre como deve ser um bom homem. Seja um, ou seja, menos palavras, mais coerência, menos teoria, mais prática. O estoico não se define pelo que sabe, ele se define pelo que faz quando ninguém está olhando. Vamos trazer isso para a vida real. Quantas pessoas você conhece que falam em buscar paz, mas vivem alimentando conflitos? Quantas falam em saúde, mas vivem de excessos? Quantas falam em verdade, mas vivem escondendo o que sentem? Quantas dizem que querem mudança, mas não mudam nenhuma atitude? O problema não está em errar. O erro faz parte. O problema é normalizar o desalinhamento. É se acostumar a viver com esse ruído interno. Uma parte de você que sabe o que é certo e outra que insiste em fazer o contrário. Esse ruído tira sua paz, tira sua força, tira sua confiança em si mesmo. O estoico busca o oposto disso. Ele busca integridade. Ele não quer parecer forte. Ele quer ser forte, mesmo nos bastidores. Ele não precisa anunciar sua evolução, porque ela aparece nos pequenos gestos, na forma como ele lida com os erros, como ele se posiciona, como ele se comporta quando ninguém está vendo. Imagine um homem que vive dizendo que quer disciplina. Ele lê livros, assiste vídeos, fala sobre hábitos e autocontrole, mas sua rotina é desorganizada. Ele procrastina, dorme tarde, acorda tarde, reclama do tempo e culpa tudo ao redor. Esse homem talvez saiba o que é disciplina, mas ainda não vive com base nela. Enquanto isso, há outro homem, que quase não fala, mas acorda, cumpre o que se propôs, não se distrai com bobagens, cuida do que importa e segue em silêncio. Quem dos dois realmente entendeu o que é disciplina? No estoicismo, a resposta é clara. Virtude não é o que você diz, é o que você demonstra com a sua vida. E viver com base nos seus valores não é fácil. Vai ter dias em que você vai querer relaxar. Vai ter momentos em que seguir seus princípios vai parecer solitário. Mas no final, a paz que vem de saber que você é fiel a si mesmo vale infinitamente mais do que qualquer aprovação momentânea. Então pergunte a si mesmo, com sinceridade: eu estou vivendo de acordo com o que acredito? Meus atos confirmam o que eu digo? Eu sou coerente mesmo quando não tem ninguém me observando? Se a resposta for não, não é motivo de culpa, é um convite à mudança. Porque cada decisão que você toma pode ser um voto a favor da sua integridade. Cada escolha que você faz pode ser um tijolo na construção de uma vida coerente. Viver de acordo com o que você acredita não é fácil, mas é isso que diferencia o homem comum do homem que inspira confiança. Porque quem vive com coerência não precisa se explicar. Sua presença fala por ele. Sua vida se torna um reflexo de quem ele é por dentro. 7. Elimine o que não é essencial. Você já se sentiu sufocado com tanta coisa ao seu redor? Gavetas cheias, agenda cheia, cabeça cheia, mas ao mesmo tempo uma sensação estranha de vazio, de que, mesmo com tanto, falta algo. Isso acontece porque acumulamos demais. Tarefas, objetos, conexões, compromissos, ideias, obrigações. Queremos dar conta de tudo, estar em todos os lugares, agradar a todos. E no meio disso tudo, esquecemos de simplificar. O estoicismo nos ensina que quanto menos ruído, mais clareza. Quanto menos excesso, mais força. Sêneca dizia: é pobre não quem tem pouco, mas quem deseja muito. E essa pobreza não é só material, é emocional, mental, espiritual. É viver carregado demais para perceber o que realmente importa. Na prática,
Nossa vida está cheia de coisas que só ocupam espaço. Tarefas que não são urgentes, mas consomem energia. Pessoas que não somam, mas continuam por conveniência. Objetos que você guarda, vai que precisa, mas nunca usa. Ideias antigas que já não te representam, mas continuam ali, por costume, por medo, por inércia. E cada coisa desnecessária é uma distração disfarçada. Ela tira o seu foco, rouba o seu tempo e te afasta do que realmente tem valor. Vamos imaginar o seguinte: um homem quer mudar de vida. Ele quer mais paz, mais direção, mais foco. Mas ele carrega relacionamentos tóxicos, hábitos inúteis, redes sociais que o consomem, objetos que não usa, mas que guarda, promessas que fez e nunca cumpriu. Ele vive num excesso invisível. Nada ali é trágico, mas tudo ali desvia. Esse homem só vai conseguir avançar quando tiver coragem de eliminar o que não é essencial. E aqui entra uma verdade poderosa. Eliminar não é perder, é libertar. Eliminar o que te pesa não é fracasso, é clareza, é maturidade, é saber que seu tempo, sua mente e sua energia têm limite e merecem ser respeitados. Sabe o que acontece quando você começa a eliminar o que não é essencial? Você começa a enxergar com mais nitidez. Suas decisões se tornam mais rápidas e assertivas. Você recupera energia para o que realmente importa. E o mais importante, você sente que está de volta ao controle da sua vida. Porque quem vive no excesso, vive no automático. Quem escolhe o essencial, vive com intenção. O estoico entende que simplicidade é força. Ele não precisa provar nada com exageros. Ele cultiva o essencial: caráter, clareza, disciplina, propósito. Ele não precisa estar em todos os lugares. Ele precisa estar presente onde realmente importa. E você? O que está ocupando espaço demais na sua vida? Uma amizade que só suga? Um hábito que não te serve mais? Uma rotina cheia de urgências falsas? Uma expectativa que já deveria ter sido deixada para trás? Talvez hoje seja o dia de fazer uma limpa. Não na sua casa apenas, mas na sua mente, no seu tempo, nos seus relacionamentos. Porque quanto mais espaço você libera, mais leveza e foco você conquista. Viver uma vida estoica é viver uma vida essencial. Não se trata de ter pouco, se trata de manter apenas o que te fortalece. 8. Pare de querer controlar tudo. Você já tentou controlar tudo e todos, e mesmo assim sentiu que nada saiu como queria? Você faz planos, organiza cada detalhe, tenta prever, corrigir, evitar erros. E ainda assim, as coisas saem do eixo. Alguém muda de ideia. Um imprevisto acontece. Alguém falha contigo. E aí vem a frustração, a raiva, a sensação de impotência. Isso acontece porque você está tentando segurar o que nunca esteve nas suas mãos. O estoicismo é claro e direto quanto a isso. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa distinção simples, mas poderosa, pode transformar sua forma de viver. Porque quando você tenta controlar o que não depende de você, você perde tempo, energia e paz. Vamos pensar no seu dia a dia. Você quer que os outros te respeitem, mas não controla como eles vão agir. Você quer que o projeto no trabalho funcione, mas não controla todas as variáveis. Você quer que seu parceiro te entenda, mas não controla os sentimentos dele. O que você controla? A sua intenção, a sua postura, a sua entrega, a sua reação. O estoico não se esgota tentando mudar o que está fora. Ele foca no que está dentro. Pense no seguinte exemplo. Uma pessoa passa horas discutindo com alguém que claramente não quer ouvir. Ela tenta explicar, justificar, convencer. Sai da conversa irritada, cansada, esgotada. O que ela controlava ali? Sua calma, sua decisão de entrar ou não na discussão.
seu limite. Mas ela escolheu focar no outro e perdeu o controle de si. Isso acontece todos os dias, na família, no trabalho, nos relacionamentos. Queremos moldar o mundo à nossa vontade e esquecemos que o que realmente podemos moldar é nossa resposta ao mundo. O estoico vive com esse filtro. Isso depende de mim? Se a resposta for sim, ele age. Se a resposta for não, ele solta. Soltar não é desistir, é sabedoria. É entender que o mundo não gira conforme nossas expectativas e que, quanto mais tentamos forçar, mais nos afastamos da serenidade. Controlar tudo é o caminho mais rápido para a ansiedade, porque nada nunca está totalmente sob controle. Sempre pode chover, sempre pode mudar, sempre pode falhar. Mas você pode se manter firme, mesmo quando tudo muda. Isso é o que o estoico busca. Força interna diante da instabilidade externa. Você quer mais paz? Solte o que te escapa. Pare de tentar consertar o que não depende só de você. Pare de tentar convencer quem não quer ouvir. Pare de lutar contra o inevitável. Comece a focar em agir com excelência dentro do que você pode controlar. Isso é força verdadeira. O mundo é inconstante. As pessoas são inconstantes. Mas seu caráter pode ser firme. Sua atitude pode ser constante. Seu foco pode ser claro. E essa constância vem quando você aceita o limite entre o que depende e o que não depende de você. Porque no final das contas, quem tenta controlar tudo vive frustrado. Quem aprende a soltar vive em paz. 9. Tenha um projeto de si mesmo. Você já parou para pensar que talvez esteja dedicando sua vida a tudo, menos a você? Você tem projetos profissionais. Você tem obrigações familiares. Você ajuda os outros, resolve coisas, cumpre prazos. Mas quando o assunto é você mesmo, seus sonhos, seus valores, sua evolução, você não tem um plano. Você vive no modo automático. E é aí que a vida começa a perder o sentido. O estoicismo convida a uma vida de intenção. Uma vida em que você não é só espectador, mas autor. Sêneca dizia: se o homem não sabe para qual porto está indo, nenhum vento lhe será favorável. Ou seja, se você não tem um projeto de si mesmo, qualquer coisa te distrai. Qualquer pessoa te tira do eixo. Você vira passageiro da sua própria história. Mas o que significa, na prática, ter um projeto de si mesmo? Significa saber quem você está tentando se tornar. Significa acordar cada dia com a consciência de que você está em construção e que cada escolha, cada atitude, cada decisão é um passo na direção do homem ou da mulher que você deseja ser. Imagine isso. Você quer ser mais calmo, mais centrado, mais íntegro. Então, você cria um plano. Vai eliminar distrações. Vai treinar sua paciência. Vai praticar a firmeza sem agressividade. Vai manter compromissos pessoais, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é mais do que um hábito. É um projeto interno. E esse projeto não precisa ser perfeito. Ele precisa ser real. Ele precisa ser seu. Agora compare isso com a maioria das pessoas. Vivem reagindo. Acordam correndo. Se ocupam o dia inteiro, sem nenhuma direção real. Não se constroem, apenas sobrevivem. E no fim do mês, do ano, da década, sentem que não saíram do lugar. Porque sem projeto de si mesmo, a vida vira um acúmulo de dias, sem evolução. O estoico, ao contrário, se trata como uma obra. Ele se lapida. Ele observa seus erros, sem se julgar, mas com vontade de melhorar. Ele se corrige em silêncio. Ele tem um objetivo maior do que o prazer imediato: se tornar alguém confiável, forte, digno, justo. E aqui vai um ponto fundamental. Você não precisa de grandes metas externas para isso. Você pode criar um projeto interno silencioso, ser alguém mais disciplinado, ser alguém que cumpre o que promete,
ser alguém que não se vende por aplausos, ser alguém que inspira só pela postura. Esse projeto é invisível, mas muda tudo, porque ele te dá direção. E quem tem direção não se perde no caos. Você quer transformar sua vida? Então trate-se como algo sagrado. Pare de viver só para os outros. Pare de deixar sua construção pessoal para quando sobrar tempo, porque o tempo nunca sobra. Mas você pode escolher investir no que constrói. Faça um plano simples. Quem você quer ser nos próximos 3 meses? Que atitudes essa versão de você teria? O que você precisa abandonar para chegar lá? O que precisa cultivar com mais constância? Anote, reflita e, acima de tudo, haja com intenção. Você já viu alguém construir uma casa sem projeto? Dá certo? Não. Então por que você aceitaria construir sua vida assim? Tenha um plano. Evolua em silêncio. Torne-se alguém que todo dia se aproxima mais da própria essência. Porque quem tem um projeto de si mesmo não se distrai com o que não edifica. 10. O mundo muda quando você muda. Você já teve a sensação de que o mundo está pesado demais? Que tudo à sua volta anda confuso, injusto, agressivo? E que, por mais que você tente manter a calma, o caos te puxa para baixo? Talvez você pense, o problema é o outro. O problema é o sistema. O problema é o mundo. E talvez sim, existam muitas coisas erradas fora de você. Mas a pergunta mais importante que um estoico se faz é: o que está acontecendo dentro de mim enquanto tudo isso acontece lá fora? Porque aqui está uma verdade simples, mas profunda. O mundo muda quando você muda. Não porque o mundo em si se transforma como mágica, mas porque seu olhar muda, sua postura muda, sua presença muda. E com isso, as suas decisões começam a gerar novos resultados. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que a sua forma de interpretar, reagir e agir diante do mundo é o que determina como esse mundo se apresenta para você. Vamos a um exemplo simples. 2 pessoas vivem a mesma situação difícil: uma perda financeira, um erro profissional, uma traição. Uma delas entra em colapso, culpa o mundo, busca vingança, se desespera. A outra escolhe o caminho estoico, aceita o que não pode mudar, aprende com a queda, levanta mais firme. A realidade externa foi a mesma, mas a transformação interna de uma delas mudou todo o percurso. E é isso que você precisa entender. Quando você muda, sua forma de estar no mundo muda. E com isso, o que você atrai, permite e constrói também muda. Você quer ver mais respeito ao seu redor? Então comece se respeitando. Quer ver mais ordem? Crie ordem na sua mente e nos seus hábitos. Quer atrair pessoas verdadeiras? Torne-se alguém verdadeiro. O mundo é um espelho. Ele reflete o que você emite. E quem emite clareza, firmeza e integridade começa a viver num universo diferente, mais leve, mais justo, mais alinhado. O estoico não espera o mundo melhorar para começar a viver com sabedoria. Ele se torna um ponto de estabilidade no meio da instabilidade. Ele não espera que tudo esteja perfeito. Ele age com excelência, mesmo quando tudo está imperfeito. Você quer que sua realidade mude? Então olhe com coragem para si mesmo e pergunte: como estou reagindo ao que me incomoda? Que padrões antigos estou repetindo? Que nova postura posso assumir a partir de agora? Porque às vezes, o mundo não precisa mudar. Ele só precisa de uma nova versão sua diante dele. Você pode continuar tentando consertar tudo ao redor, ou pode começar a se construir de dentro para fora. Essa é a revolução silenciosa que o estoicismo propõe. Não um grito, mas uma mudança firme e contínua na sua forma de viver. E quando isso acontece, você percebe que o mundo ao seu redor responde diferente, porque
tudo começa em você. Se você chegou até aqui, lembre-se de tudo o que conversamos. Ninguém vai fazer isso por você. Pare de negociar quem você é para agradar os outros. Recupere sua autonomia mental. Crie seu próprio padrão. Proteja sua energia. Viva com coerência. Elimine o que pesa. Solte o que não depende de você. Construa-se com intenção. E entenda, o mundo que você quer começa com quem você escolhe ser. Obrigado por ter ficado até o final. Se esse vídeo falou com você, deixe seu comentário agora mesmo com a frase: "Eu escolho mudar de dentro para fora". Essa frase não é só uma frase, é um compromisso silencioso e pode ser o primeiro passo real da sua nova jornada. Não esquece também de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo com alguém que também precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo vídeo. Mas, até lá, viva com consciência. Viva com propósito. Viva como um verdadeiro estoico.